Apresenta uma profecia completa e se constitui de duas partes. Uma profecia introdutória e sua interpretação. E a profecia se divide em 7 partes sucessivas pela abertura dos 7 selos do livro de Daniel, com ordem, que Daniel teve ordem de selar. Isto é chamado revelação. Apocalipse de Jesus. Vocês entenderam bem? Os protestantes não entendem isso. Eu creio que o Newton devesse ser protestante. Não achou a chave. Como nenhum protestante pode achar, nenhum católico pode achar, são superados no tempo. No Velho Testamento, Daniel recebe várias profecias de Deus. Mas o anjo Gabriel manda selar. Ele ainda quer dizer, mas não tem mais nem meio mais. A ordem é selar até o fim dos tempos. É um trabalho fascinante para quem sabe ver o que está atrás das aparências. Pois bem, por que veio o livro do Apocalipse com a linguagem quase igual à de Daniel? Por quê? Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Por quê? Porque Daniel voltou reencarnado com João. E assim como Daniel recebeu ordem de selar as profecias, já como João vai assistir ao rompimento dos selos, que ele mesmo botou por ordem de Deus. E o Cordeiro de Deus vai desatar os selos. Hein? Como, minha filha? Porque ninguém sabe disso. Ninguém sabe porque não pode saber. Principalmente os que estudam a Bíblia ao pé da letra. Estão pensando que é coincidência o Isaac Newton, que foi um sábio, descobriu a lei da gravitação e muitas outras coisas notáveis. Mas ele não sabe o que é reencarnação. Então se limita a achar uma semelhança entre as linguagens. Mas, meu Deus, Daniel recebeu ordem de selar. Voltou com João com ordem de abrir. Mas quem pode abrir o livro? Só o Cristo de Deus, é o Cordeiro. Agnus Dei qui tollit peccata mundi. Cordeiro de Deus que lava o pecado do mundo, os pecados do mundo. Está no plural, peccata. Ora, está provado que sem a reencarnação, a Bíblia não se explica. Nenhuma profecia pode ser explicada. Há coisas que eu gostaria de dizer já, mas vamos raciocinar aqui. Hoje vou parar por aqui. Vou recomeçar na próxima reunião. Eu vou presentear vocês do mesmo jeito que presenteei os irmãos de Americana, Santo André e Limeira. Completando o Apocalipse, o livro mais importante do Velho Testamento é o do Daniel. Não adianta pegar aquilo e ler assim, que quem não tiver olhos de ver não vai ver nada. Não é, Silvio Bem? Mas acontece que Daniel serviu de instrumento para uma coisa muito importante que vocês não podem ignorar.
deixar, não há perigo, não há perigo. Tá vendo? A turma já está dizendo, vê lá o que você vai dizer aí hoje. O pessoal ainda não está maduro. Pode deixar, pode deixar. Isso prova que eu sou um instrumento mesmo, essa que é a verdade. Nada é nosso. Há curiosidades estupendas, extraordinárias. Vejam que Daniel foi surpreendido com o acontecimento do sonho do imperador. Nabucodonosor teve um sonho, mas não se lembrava do sonho quando acordou. Ele se lembrava vagamente. Vocês não têm coisas assim, não acontece com a gente? A gente sonhou, mas não sabe bem reproduzir o que foi. Ora, em Babilônia, no reino de Babilônia, havia milhares de adivinhos, horoscopistas, caldeus, encantadores, feiticeiros. Então o rei mandou vir todo mundo. Então disse a todos eles, olha, o negócio é muito sério. Se vocês não decifrarem o que eu vou dizer, vocês vão ser todos despedaçados. Quem é que está aí com a Cida? Quem? Não sei quem é. Bom, e de repente viste uma grande estátua. Aí está o X do problema, uma estátua. A cabeça era de ouro. O que mais do que se vem? Vamos ver quem se lembra. Vamos lá fazer um testezinho. Hein? O peito era de prata. Quadris de bronze. As pernas e os pés eram de ferro misturado com barro. Gostei de ver, tá vendo? Esse casal não se limitou a escutar, gravou. Se não gravar na memória, não sabe o que é. Vocês, quando ouvem o irmão Zaru, não se limitem a ouvi-lo. Vocês têm que gravar o que ele diz. Porque esta estátua vai ter uma grande significação daqui a pouco. Porque os Billy Graham, os Paulo VI, os Rabino Lemble, eles não conhecem a lei da reencarnação, então não admitem a lei dos ciclos múltiplos. As mesmas profecias, chamadas do fim, elas se renovam com outros nomes, outras pessoas, outros lugares, outras batalhas, até que sejam esgotados os tempos do fim. Então vejam bem, de repente, rei, uma pedra. O que houve com a pedra? Está vendo? Foi cortada no monte, mas sem auxílio de mãos humanas. Quem não prestar atenção nas coisas não progride. Por isso é que Jesus lançou bem esse anátema. Veja quem tem olhos de ver. Que a maioria vê, mas não sabe o que está vendo. Não está concentrada. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Não é, Leci? Que a maioria ouve, mas não escuta, não guarda, não grava, não sabe de nada. Entra por aqui, sai por aqui. Não, o povo legionário, ele ouve e grava. Porque ele está pegando o fio da meada. Já vai saber o que vai acontecer ali adiante. O Brasil jogando tanto dinheiro fora porque não sabe as profecias.
gastando bilhões e bilhões em planos que não vão ter nenhum valor, porque não sabe a profecia, o que vai acontecer daqui a pouco. Então os nossos governantes se limitam a ouvir os planos e dizer, ótimo, muito ótimo. Essa é a alma do Brasil atual, ótimo, muito ótimo. Qualquer economista vem dar seu traque no Brasil, eles dizem, ótimo, muito ótimo, que traque cheiroso. É esse o Brasil de hoje. Bom, voltando ao assunto. Rolou uma pedra do monte, mas foi cortada sem auxílio de mãos. Prestem bem atenção, então não foi homem nenhum que cortou a pedra no monte. Foi o próprio Deus. E só Ele tem esse poder de cortar uma grande pedra no monte. E a pedra rolou e bateu nos pés da estátua, com tal violência que a esmiuçou. E ao mesmo tempo foi esmiuçado o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro que estava misturado com o ferro. O que é que significa isso? Lor divina. O reino de Deus eliminará os reinos michurucas que estão na terra. Quer dizer, o reino pode não ser de rei. É um reinado, mas os Estados Unidos não é um reino? Não tem rei, é um presidente, mas é mais que um reino, é um império. E a Rússia? Diz que é uma democracia. O que é aquilo? É um reino, tem um rei. Prestem atenção. Na primeira volta, a cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor, era o reino de Babilônia, e foi destruído. Depois veio a Pérsia, misturada com a Média. Média-Pérsia, Medo-Persa, era o reino. Depois veio o Império Grego. Alexandre o Magno, Alexandre o Grande, conquistador, comparado a um leopardo. Finalmente o quarto, que tudo despedaçava, tinha dentes de ferro, era Roma. Roma! Depois, esse seria um reino dividido. Uma vez que já nos pés está o barro misturado com ferro. Isso é muito importante. Porque ele diz, se uniram mediante casamento, mas não se unem. Não se misturam. E há muito casamento assim, como ferro e barro. Direi 90% dos casamentos são de ferro e barro. Como é que o ferro pode misturar com o barro? Me diga. Em Santa Heloísa. Aí há um grande mistério que vocês vão ter que quebrar a cabeça para me dizer o que eu vou perguntar agora. Isso vale uma cruzada, hein? O reino de Babilônia já se foi. Já se foi o reino da Pérsia ou Medo-Pérsia. Ou Média-Pérsia. O reino grego lá se foi. Não há mais Alexandre Magno, Alexandre Grande. O que foi feito no Império Romano foi para Cucuia. Não foi? Foi para o diabo que o carregou. Com todo o seu poder, despedaçando tudo, com aquelas suas garras de ferro, dentes de ferro. Que fim levou o Império Romano?
foi um reino essencialmente dividido que sucedeu a Roma, que era a senhora do mundo. Agora a minha pergunta é a seguinte, vocês vão me dar no Congresso. Daqui a 7 dias lá estarei, em Belo Horizonte, para cobrar na reunião da noite. Vai haver uma reunião com diretores, embaixadores, sei lá mais o quê. Eu quero saber quais foram os 10 reinos em que a Roma se desmilinguiu. Isso é muito importante. Bom, vocês vão se danar todos, mas vão me dizer quais foram os reinos que justificam essa sentença de Daniel. Será um reino dividido. E no dia destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não terá fim, não passará a outro povo e será eterno. Claro que é o Cristo, é o cristianismo. Mas vimos que na primeira vez a pedra rolou devagar, porque a coisa não melhorou nada, está tudo ruim. Mas desta vez, quando a pedra cair, as águas vão rolar. Então eu quero que vocês me digam isto. Quem ganhar vai dormir comigo 3 noites seguidas. Que aí eu vou explicar tudo que eu não tenho tempo de explicar aqui. Eu quero que me digam, na atual volta cíclica, ou nesta virada cósmica, que vai encerrar este ciclo miserável, eu quero saber quais são os 4 impérios: ouro, prata, bronze, ferro. E quais os 10 que substituíram os outros 10? Tá bem. Mas vocês vão me dar essa charada bem explicadinha. Eu quero saber quais eram os 10 reinos em que Roma se desmilinguiu toda, dando cumprimento àquela sentença. É um reino dividido. Será um reino dividido. Mas veio a outra volta cíclica. Então vieram 4 impérios e mais 10 embaixo. Eu quero saber quais são os 4 de cima e os 10 de baixo. Se vocês conseguirem isso, vocês saberão quando Jesus vai voltar. Parece mentira, mas é isso aí. Depois tem que juntar com um negocinho que tem no Apocalipse. Aí você encaixa e diz, está aqui, olha. Aqui selou, aqui tirou o selo. Aí você já sabe quando Jesus voltará. Se os espíritas deixarem, né? E os espíritas disseram, se Jesus vier, vai apanhar. Vai levar uma surra deles, porque eles são senhores da verdade. Jesus só pode voltar espiritualmente. Coisa que também os espíritas não sabem o que é. O que é voltar espiritualmente. Eles também não sabem explicar. Falam bonito, complicado, energumenicamente, mas ninguém entende nada. Mas se eles deixarem, se os espíritas deixarem,
Jesus voltará sem perigo. Laurentina, não falei em barro? Barro é barroso. O homem barroso é que tem barro. Hein? Para selar. Aquilo ali é um sinal para o regente, para o chefe do coral, que aquilo era cantado. E aquilo tem uma conotação de marca alfabética, naquela nomenclatura toda. Tem outras palavras desse gênero. Mas não tem nenhuma importância, porque é para efeito de canto. É para os entoadores. Não tem nenhum significado importante. Mas essa é a pergunta. Quais foram os 10 em que Roma se subdivideu? Ou que vieram da queda de Roma? E agora, nesse fim de ciclo, quais são os 4 reinos que estão em cima e quais são os 10 que estão embaixo? Porque quando vocês souberem de uma certa coisa, vocês já estão tranquilos. Parece incrível. É uma das profecias mais importantes da Bíblia Sagrada. Essa da estátua. Eu estou fazendo esta pausa para que vocês gravem a importância desta profecia. Porque o ignorante diz, já se resolveu. Caiu Babilônia. Caiu a Média ou a Pérsia. Caiu o reino grego. Caiu o reino romano, o Império Romano. E depois se subdividiu, mas se cumpriu tudo. Não se cumpriu tudo. Armagedon, já houve vários. Mas não como esse que vem aí. Esse é especial. Anticristo já houve muitos. Mas não igual a esse que vem aí. Que já está começando a botar as manguinhas de fora. De modo que quem souber o segredo desta profecia de Daniel, fazendo o acasalamento da profecia apocalíptica, tem a chave da volta de Jesus. Infalivelmente. Sem dizer o dia nem a hora, porque isso nem Deus diz. Quando Jesus volta, em que dia, em que hora, em que ano, Jesus não diz. E, entretanto, mediante esta combinação Daniel-Apocalipse, que vem a ser o mesmo indivíduo com 2 personalidades, mediante esse encaixe, vocês saberão que 7 anos depois daquilo assim, Jesus está aí. Pouco importa a hora, o dia, etc. Já lhes disse também, lá em Limeira. Não se impressione com calendário. Tudo a gente prega de acordo com o mundo. Tem 1974 até 2000, mas pode ser que este ano não seja 1974, e portanto aquele ano 2000 não seja o 2000, e que Jesus volte antes do que vocês pensam. Não posso dizer mais nada, tá? Tá? Exatamente porque todos os calendários humanos são corruptíveis, falhos, mas o de Deus é perene. Por isso Jesus não podia dar hora nem dia, porque os calendários humanos não permitem isso. O máximo que os calendários humanos permitem é o nascimento de um Omar Cardoso, para mistificar, ganhar dinheiro à custa dos otários.
E os programas de televisão cheios de prostituidores estão aí enlameando o Brasil, no Silvio Santos, Flávio Cavalcante e outros prostituidores, mas estão todos com os seus dias contados, graças a Deus. Hein? O que tem? O que tem? Ah, naquele tempo, vejam que houve uma deterioração. Vai a decadência humana. O reino de ouro primeiro, depois vem o de prata, depois vem o de bronze, depois vem o de ferro, e depois misturado com lama, com barro. O reino de ouro era o da Babilônia. Dominou o mundo, era o mais poderoso. Depois veio o da Pérsia, ou Média e Pérsia juntas. Eram os medos e os persas, que fizeram uma coligação. Assim como Guanabara está do Rio agora. O terceiro era o Império Grego, era o de bronze. O quarto, de ferro, era o de Roma, Império Romano. Já descendo para os pés era ferro misturado com barro. Um reino dividido. E bem visto que misturado mediante casamento, ele diz isso. Provando que casamento de homem é uma bobagem, que nenhum casamento dá certo. Ainda não aconteceu um casamento que dê certo, pelo prisma de Deus. Porque o ferro não se mistura com o barro. Uma regra sem exceção. Diga. Ah, assim como havia 4 no passado, há 4 grandes no presente. Quais são? Vale dizer os impérios de antigamente, os reinos de antigamente. Estados Unidos não deve ser um reino. A Inglaterra, a Rússia, meditem, são 4. Os outros são de pés de barro com ferro. Mas quem pegar esse negocinho aí, encaixar no Apocalipse, sabe que quando acontecer isso assim, 7 anos depois Jesus está de volta. Sem levar em conta o calendário humano que está errado desde o princípio. Basta ver que os judeus entraram agora no ano novo. Sabe qual é o ano novo dos judeus? Eles já estão em 5.735. Durma-se com um barulho desse. Cada um tem um calendário que quer, mas o de Deus esse que é o perfeito. Mas como na Terra não está em vigor o calendário de Deus, e sim o calendário humano, Jesus não podia dizer nem a hora